A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos para refletirmos na Palavra de Deus. Que privilégio gracioso o nosso Pai nos concede para juntos nós lermos as Escrituras e meditar aquilo que o Pai tem para os nossos corações neste dia tão especial. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, na terceira carta de João, no versículo 12. Terceira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim: Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então quero falar com vocês hoje sobre uma vida de testemunho. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Pai, em nome de Teu Filho Jesus, graças te damos por este espaço que o Senhor nos concede de pregar a Tua palavra. Nós te rogamos para que o Teu Santo Espírito possa revelar essa verdade aos corações de todos aqueles que nos escutam nessa oportunidade. Leva a eles, ó Pai, a uma experiência de regeneração, de edificação e de fortalecimento espiritual. Fala conosco nesta oportunidade, nós estamos ansiosos para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos e amados ouvintes, sempre que a verdade do Evangelho ela for a experiência genuína de uma pessoa, o seu caráter inevitavelmente se manifestará em atitudes de fé e também de amor. Porque o mundo conhecerá o Evangelho quando puder ver o testemunho de vida naqueles que o professam. Tem muitas pessoas que professam ser evangélicos ou filhos de Deus, mas a sua vida de testemunho não é correspondente. Ou seja, não correspondem àquilo que eles professam. Todos nós sabemos que é verdade que o mundo precisa urgentemente de mais pregadores da mensagem da graça salvadora em Cristo, porém, que eles possam vir banhados com o bom perfume do Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, nós lemos a respeito da importância desse bom perfume. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Então, meus queridos, pensando um pouco no nosso texto base, nós vemos ali em Demétrio um homem que a própria verdade dava testemunho a seu respeito. E alguém que anda na verdade tem a seu favor a testificação da própria verdade. Mais uma vez, vamos voltar aqui para 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, onde nós lemos o seguinte: Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Então, amados, muito mais do que um pregador das boas novas, Demétrio era uma testemunha viva do Evangelho de Cristo. E nesse contexto, tem um irmão do passado, o nome dele é F. Mart, ele disse que o verdadeiro testemunho significa o seguinte: correspondência entre o que os nossos lábios pronunciam e os caminhos
de nossa vida. Tem que haver uma correspondência com aquilo com que eu falo e com aquilo com que eu vivo. Porque dizer-se cristão e não haver coerência nas atitudes diárias, meus amados, isso caracteriza dois graves problemas. O primeiro deles é hipocrisia e falso testemunho. Por isso que o modo do nosso viver diário deve necessariamente denunciar que nós andamos com Cristo. Podemos conferir essa verdade observando o testemunho do profeta Eliseu. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, nós lemos o seguinte: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Está vendo aqui? Eliseu não precisou dizer nada, ele simplesmente vivia aquilo que ele pregava. E a mulher disse a seu marido: olha, este aí é um santo homem de Deus. Queridos, o texto ele é esclarecedor, pois a mulher não disse que ouvia o profeta, mas sim que via o profeta. Eliseu é um modelo de uma testemunha viva da graça de Deus, pois o seu viver diário denunciava com quem ele andava. Ele andava com nosso Senhor. Spurgeon, comentando sobre uma vida de testemunho, ele disse o seguinte: não darei muito valor à sua religião até que possa vê-la. As lâmpadas não falam, mas brilham. Está vendo, queridos? E nós observamos que no livro de Mateus, capítulo 5, 14 e 16, está escrito: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Está vendo? As lâmpadas, elas não falam, mas elas brilham. E um homem e uma mulher que de fato se diz cristão e que esta luz do testemunho está apagada, não pode dizer que é um cristão verdadeiro. Pode ser um bom crente, como tem muitos crentes aí que eles falam muito bem, o discurso é maravilhoso, a retórica é excelente, mas a sua vida prática não corresponde com aquilo que eles professam. São crentes mequetrefe. São crentes de meia sola. Nunca experimentaram a verdadeira salvação que está na pessoa de Cristo Jesus. Vive uma vida religiosa, de oba-oba, de eflúvios da sua alma e não tem nada do Espírito. A vida lá dentro da igreja é uma vida que impressiona a todos, mas fora do reduto ali, daquele templo, são pessoas carnais, vivem uma vida de engano, são mulambentos, são macambúzios, são pessoas que realmente vivem numa amargura terrível, com uma falta de perdão, porque nunca experimentaram a sua morte e ressurreição com Cristo. Então, queridos, esse texto aqui de Mateus, que nós lemos, esse é um texto precioso das Escrituras, porque nele nós enxergamos que a coisa mais normal na vida do cristão é o resplandecer do seu testemunho diante dos homens. Porém, muitos têm andado de tal maneira que o seu testemunho faz com que duvidemos até de sua experiência cristã. Amados, certos crentes são semelhantes às lâmpadas de neon. Não brilham permanentemente, mas piscam a cada momento. Neste caso, meus irmãos, cabe bem essa expressão aqui. Ele não dá um bom testemunho, e sim um tristemunho. Não dá um bom testemunho, é um tristemunho. As pessoas não testemunham de uma vida com o Senhor, mas querem dar testemunho das suas curas,
Jesus, quando curava alguém, nunca pediu para que nós dessemos testemunhos das suas curas, porque isso começa a atrair gente para a igreja. Se nós começar a pregar curas, milagres, a nossa comunidade vai encher de pessoas, mas de evangélicos vazios do evangelho. Nós temos que viver uma vida de testemunho diante do nosso Senhor. Temos que testemunhar que Cristo é a nossa vida, que Ele morreu e Ele ressuscitou, mas nos fez participantes da sua morte e da sua ressurreição. Olha, meus queridos, se desejamos alcançar os nossos familiares, amigos e vizinhos para Cristo, nós precisamos refletir seriamente no modelo de vida que estamos vivendo. As pessoas do mundo precisam ver em nós uma coerência de vida, ou seja, devem perceber que aquilo que nós pregamos é exatamente aquilo que experimentamos no nosso coração, em nosso interior. Amados, o verdadeiro testemunho não é exatamente alguma coisa que o crente diz, mas o que é na realidade. Tem que ser o seu viver. E a vida de testemunho para o regenerado não é de maneira nenhuma um fardo, um peso, mas sim a expressão natural do seu viver. Porque ser uma testemunha verdadeira do Evangelho da Graça não deve ser algo excepcional na vida do regenerado, e sim a sua normalidade. Alguém que conheceu a verdadeira graça de Deus sabe que ela nos impulsiona a uma vida de testemunho. E o testemunhar de uma pessoa nada mais é do que uma consequência de sua experiência de novo nascimento. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo fala da missão do cristão. Ele diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados, que palavra maravilhosa é essa? Que palavra preciosa! São palavras significativas, pois para sermos embaixadores neste mundo, não podemos pertencer mais a este mundo. E o próprio apóstolo Paulo confirma que o cristão já está morto para este mundo. Em Gálatas 6,14 nós lemos: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando cremos na nossa morte em Cristo, as nossas raízes deste mundo perverso são arrancadas e por isso não mais pertencemos a ele. E pela fé já habitamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque segundo Efésios 2,6 a Bíblia diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu querido ouvinte, nós devemos entender que, ainda que vivamos neste mundo, não somos mais dele. E uma vez liberto deste sistema mundano, devemos agora ser proclamadores da mensagem da salvação que está em Cristo Jesus. Nós não temos que pregar religião para as pessoas, não temos que ensinar regras para as pessoas e não pregar doutrinas para as pessoas. Temos que pregar Cristo e este crucificado, porque somente o Senhor Jesus Cristo tem poder para libertar o homem do seu pecado e lhe assegurar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, até quando nós vamos ficar no engano? Que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos, abra o seu coração para você crer e descansar nesta verdade. Que Deus, pela sua graça, te abençoe e te faça ver que você morreu e ressuscitou com Ele e que Cristo é sua vida. Só assim você vai viver uma vida de testemunho. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem.